Boa noite a todos. Eu sou o pastor Hanner Marciano, estou aqui à frente do trabalho da congregação de Edéia e devido a esse problema que estamos enfrentando no nosso país e em basicamente todas as cidades, nós resolvemos então fazer o nosso culto também online, é uma experiência que a gente está fazendo. E a gente então quer desde já agradecer a todos aqueles que estão conosco nessa hora e para esse momento tão especial que é o momento de culto. Nós estamos na nossa própria casa, pensamos em fazer ali na igreja, mas pela dificuldade da internet que nós não temos ali adequada, nós resolvemos fazer aqui mesmo. E da mesma forma que eu sei que a maioria das pessoas estão nas próprias casas nesse momento, nós queremos juntos levar esse culto então para participarmos, mesmo aqui de forma online, mas entendendo que o nosso Deus está conosco e é Ele mesmo que conduz assim a nossa vida, e esse culto é para Ele, para a honra e para a glória dEle. Eu gostaria então de convidar você para a gente dar início a esse culto, primeiramente orando a Deus, nos colocando diante desse Deus maravilhoso, que cuida de nós, que tem assim nos abençoado com toda sorte de bênçãos, e que é o mesmo Deus também que permite que passemos por momentos como esse que a gente está enfrentando nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, por esses recursos que o Senhor nos dá, de podermos assim, ó Deus, mesmo que longe dos irmãos, podermos estarmos perto para compartilhar a palavra do Senhor, para podermos também, ó Deus, cultuar ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitos e muitos irmãos estão fazendo isso nessa hora. E nós aqui também queremos, nesse momento, juntos, ó Deus, cultuar ao Senhor. Queremos te pedir nessa hora que esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo nessa hora. Aqueles, ó Deus, que porventura também estejam nesse momento passando por algum momento de dificuldade, por alguma enfermidade, nós apresentamos desde já diante de Ti, clamando a Deus o renovo do Senhor, clamando a Tua graça, clamando sobretudo a Deus o renovo espiritual para as nossas vidas. Conduza, ó Deus, esse momento, abençoando-nos, ó Deus, com essa transmissão, para que juntos, então, possamos assim cultuar e bendizer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, como parte da nossa liturgia nessa noite, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 118. Nós vamos ler todo esse Salmo. Salmo de número 118. Eu convido você então para você acompanhar ali comigo enquanto eu faço a leitura desse Salmo. Salmo de número 118, que diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer um homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercarão, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo e espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí.
empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-á graças, porque me acudiste, e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, compadece de nós, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós nos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a sua luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quem exalta, quero te exaltar. Render-te-ei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É diante desse Deus, então, que nós nos colocamos, né? O Deus que cuida de nós, por mais que sejamos assolados pelos nossos inimigos, por mais que sejamos tentados, por mais que passamos por lutas, o nosso Deus continua a nos amparar, o nosso Deus continua a nos livrar. E aqui, né, no verso número 24, diz, olha, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Nós somos chamados a alegrar no nosso Senhor, independente da situação, independente de como está sendo o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor fez e Ele nos chama a nos alegrar nele e a bendizer a Ele. Eu convido você a fazer isso. Nós estaremos cantando cântico, né? Esse cântico que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Exalte ao Senhor nessa hora, pensando sim nessa grandeza dEle, pensando sim no favor dEle, dispensado a nós, né, constantemente, em todo o tempo. Vamos adorar a seu Senhor. Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor.
confissão de pecados, eu gostaria de convidar você para lermos ainda no Salmo no 139, os dois últimos versos, o verso de número 23 e o verso de número 24, onde a palavra do Senhor nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse espírito, né, de contrição, nesse momento onde nós paramos para pensar agora em relação ao que nós temos feito, que nós temos às vezes também deixado de fazer, que tem desagradado o nosso Deus. Eu convido você então a pedir ao Senhor que venha sondar assim o seu coração. É um momento de reflexão individual, onde cada um pode nesse momento, né, falar com o Senhor e confessar assim o pecado ao Senhor. E como diz no verso de número 23, e pedir ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer isso nesse momento de oração silenciosa, momento onde cada um aí na sua casa pode curvar a cabeça e falar com o Senhor nesse sentido. Vamos falar com o nosso Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Deus eterno, Senhor, que sonda de fato os nossos corações, sonda as nossas intenções, sabe, ó Deus, tudo que passa dentro da nossa mente, toda palavra que sai da nossa boca, toda ação feita por nós, ou até mesmo aquelas que não fizemos, mas que pensamos em fazer. Tudo aquilo, ó Deus, que desagrada e tem desagradado o Senhor, nós colocamos diante de Ti nesse momento, clamando ao Senhor. Venha perdoar, ó Deus, os nossos pecados e nos ajude de fato a sondar constantemente a nossa vida e suplicar ao Senhor que venha também fazer essa sondagem e nos ajudar a perceber o quanto somos falhos e ao perceber isso, ó Deus, que não venhamos a negligenciar ao momento de confissão de pecados, mas que possamos nos prostrar diante do Senhor, entendendo que o Senhor um dia morreu na cruz para nos libertar desses pecados, para nos perdoar também esses pecados. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu gostaria de convidar você para a gente continuar louvando assim o nosso Deus, com alguns cânticos, com 2 cânticos ainda. Esse cântico que diz que mesmo imperfeito, né, como eu sou,
Eu quero me adentrar na Tua presença, Senhor, crendo sim naquilo que o Senhor faz em mim, crendo no sacrifício de Cristo Jesus, que me purifica. E mesmo, ó Deus, com os lábios muitas vezes impuros, nós sabemos que o Senhor é quem pode mudar tudo aquilo em nós e nos fazer com que o nosso louvor, né, chegue de fato com um aroma suave à Tua presença. Vamos bendizer o Senhor com esse cântico. Mesmo perfeito como eu sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só Tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com Teu amor, com Tua paz enche o meu ser, com Teu perdão renova-me. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Mesmo imperfeito como eu sou, quero abrir meu coração e Te louvar, Te engrandecer, pois só Tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com Teu amor, com Tua paz enche o meu ser, com Teu perdão renova-me. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Algo que é digno. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Deus e Pai, a Ti, de fato, que nós consagramos, ó Deus, a nossa vida, consagramos, ó Deus, o nosso ser, consagramos, ó Deus, a Ti esse louvor, esse momento de adoração. Entendemos, ó Deus, que podemos hoje nos achegar diante do trono da graça, porque o Senhor, ó Deus, um dia venceu a morte, o Senhor um dia ressuscitou e nos deu agora acesso direto à pessoa do Senhor. Por isso, ó Deus, nós exaltamos o Teu nome. Nós Te bendizemos nessa noite pelo cuidado do Senhor, por ter as nossas vidas de fato nas Tuas mãos. Nós queremos Te pedir agora que continue a conduzir esse momento de culto, ó Deus, em adoração ao Senhor, e agora com a exposição da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor de fato venha falar a cada coração. Nós oramos assim, ó Deus, gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a gente abrir as nossas Bíblias agora no Salmo de número 107. Nós estaremos lendo até o verso de número 9. Depois nós reiniciaremos a leitura a partir, então, do verso de número 23. Salmo de número 107, do verso 1 até o verso número 9, depois do verso 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam-lhes a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os por caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois desenterrou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Agora, a partir do verso 23, onde diz: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas, e nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas.
eles os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Eles prospera a família como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Nós podemos ver aqui, né, nesse salmo, salmo que fala de fato, cujo título diz: Deus salva, né, de todas as tribulações, e nós podemos crer que o eterno Deus, o grandioso Deus, Ele tem poder de fato para fazer isso. Esse salmo então nos faz refletir um pouco a respeito dessa grandeza de Deus. E o salmista aqui justamente ele inicia então chamando aqueles que entendem e que conhecem esse Deus a renderem graças ao Senhor, renderem graças pela sua misericórdia, renderem graças ao Senhor pelo seu amor. E nós podemos perceber isso no decorrer então desse salmo. Esse salmo pode ser dividido pelo menos em 4 estruturas, né? Onde o salmista chama a nossa atenção aqui, trazendo primeiramente algumas situações, situações diferentes, onde as pessoas estão passando por momentos de situação de perigo, de aflição, de anseio. Mas dentro de cada bloco, ele apresenta também o momento em que essas pessoas se voltam para o Senhor e clamam ao Senhor. Dentro desses mesmos blocos, né, há agora o livramento do Senhor, como nós vimos na estrutura desse primeiro bloco, que segue do verso 4 até o verso número 9. No segundo bloco, do verso 10, né, também até o verso de número 16. Do verso 17 agora até o verso número 22, nós temos também um outro bloco. E por fim, o bloco onde do verso 23 ao verso de número 31. Em todos esses blocos nós podemos perceber essa mesma estrutura. Uma situação onde a pessoa está em perigo. E essa pessoa se volta para o Senhor em clamor, clamando e suplicando ao Senhor o livramento. E em meio a esse clamor, Deus traz então o livramento. E o salmista agora então convoca, né, como dizem no verso número 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eu queria trabalhar nessa noite apenas 2 blocos, né, dos quais estão estruturados nesse salmo. E depois, a partir do verso de número 33, né, a conclusão desse salmo. E eu gostaria então que nós estivéssemos pensando, primeiramente, então, como Deus, né, esse Deus bondoso, esse Deus de misericórdia, Ele pode trazer livramento a nós. E a primeira coisa que nós podemos perceber aí, que está do verso 4 até o verso 9, é que o nosso Deus, Ele traz, então, direção para a nossa vida. E a gente pode perceber aí que dentro desse primeiro bloco, nós podemos ver então, onde diz que eles andaram errantes, né? Diz o verso número 4, que andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitar. No tempo em que nós estamos vivendo, né, nesses dias de temor, nesses dias de aflição, onde muitas cidades estão sendo assoladas aí, né, pelo Covid-19 ou coronavírus, e com certeza, né, muitas famílias confinadas dentro de casa, apreensivas, recebendo notícias, né, em relação ao que diz respeito ao que está acontecendo de maneira gradual em cidades, em países, né? Ontem
a olhar para as notícias e perceber a quantidade de pessoas que já estão contagiadas nos Estados Unidos. Confesso que eu fiquei um pouco alarmado com essa situação. E diante disso, queridos, a olhar para esses versos, nós podemos sermos levados à mesma situação que o salmista descreve a respeito dessas pessoas que estavam de alguma forma agora andando errantes. Em momentos como o que estamos vivendo, a vida pode começar a não fazer muito mais sentido para nós. As preocupações, as ansiedades, o medo pode fazer com que a vida se torne, né, uma ameaça, e isso fazer com que a própria indiferença no nosso coração possa começar a brotar, nos levando então a essa situação de desespero, de andar errante, de andar sem perspectiva. A palavra de Deus, ela nos adverte contra isso. Em momentos como esse, nós somos chamados, sobretudo, a fazer o que o salmista ele aqui fez, né? Que é justamente o de clamar ao Senhor, de confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que Ele pode trazer, sim, ao nosso coração o alento. Como eu disse, o confinamento, né, o tempo de isolamento, isso traz muitas das vezes tristeza ao coração. E ouvindo, né, nessa mesma semana, um pastor do nosso presbitério, que está recentemente na Espanha, ali como missionário, o reverendo Carlos Delpino, e ele então falando da gravidade da situação que o país está enfrentando, né, não somente lá, mas como também nos outros países europeus, como a Itália. E muitas pessoas agora estão lidando justamente com esse aspecto da depressão, com o aspecto do descaso da própria vida, do anseio, e muitas pessoas estão sendo levadas ao próprio suicídio. E nesse momento, queridos, nós precisamos então olhar para esse bloco desse salmo e entender que a nossa vida continua tendo sentido, porque o nosso sentido da nossa vida é Deus. O sentido maior da nossa vida não está aqui neste mundo. E se Deus está nos levando agora por caminhos ermos, por caminhos desertos, por caminhos de sequidão, por caminhos de ansiedade, nós somos chamados a fazer como o salmista descreve. E ali, no verso então de número 6, que diz o seguinte: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e eles os livrou. É possível que ao clamar para o Senhor nesse momento, né, Deus não venha automaticamente livrar-nos, né, desse vírus. Ele pode fazer isso, mas devemos clamar por isso. Clamar sim que Deus possa, desde já, abrir a mente aí dos cientistas, colocar ali o antídoto que falta para que esse remédio seja formulado de forma eficaz e que venha parar de uma vez por todas com toda essa epidemia. Deus pode fazer isso. Mas nós precisamos entender que ao clamar ao Senhor, Ele pode, sobretudo também, trazer paz ao nosso coração, mesmo ainda permitindo que esse vírus continue a andar sobre a terra, até que se torne ali, naquela curva onde o platô, como os gráficos mostram, né, a quantidade das pessoas infectadas com esse vírus. Eu convido você então, nessa noite, em primeiro lugar, se você está de alguma forma se deixando então levar, né, por essa situação, e assim como esse salmista, você está se sentindo errante, sem um destino, sem um rumo, desnorteado, talvez porque o seu negócio foi afetado, talvez porque algum familiar seu possa estar afetado, talvez porque você não está tendo como aproximar dos seus queridos familiares, dos seus amigos. Lembre-se, Deus continua no controle
e Ele pode trazer a paz que você precisa. Somente Deus. E aqui nós então precisamos entender que nós, como servos desse Senhor, somos chamados então a nos humilharmos diante da angústia, diante da opressão, diante desse momento que nós muitas das vezes nos sentimos desnorteados. Mas a segunda coisa que nós também podemos aprender com esse salmo, né, é que está aí a partir agora do verso de número 23, onde o salmista agora ele usa aqui a figura, né, de um marinheiro. Ele começa a dizer aí justamente, né, olha, os que tomando navios descem aos mares, e os que fazem tráfego na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas, né? Nós podemos aqui levar a nossa mente para essa figura desse marinheiro, alguém que lida diretamente ali com o mar, né? Alguém que tem o seu trabalho, podemos dizer assim, no mar, né? Sempre tocando o seu navio, indo, vindo, observando, né, toda ali, muitas das vezes, a calmaria desse mar, ou até mesmo momentos de tempestade, mas aonde ele pode, de alguma forma, por um momento passar e agora poder novamente contemplar todas as maravilhas que o Senhor fez. Mas é interessante, quando a gente olha então para os versos posteriores, né, aqui Deus é Deus quem promove agora uma grande tempestade. Diz então a partir aí do verso 24, né, ou no verso 25, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Então, isso nos faz lembrar daquela passagem, né, onde os discípulos estavam no barco, Jesus dormindo, e de repente sobreveio uma forte tempestade. E ao olhar, né, ouvindo essa mensagem, sendo exposta pelo reverendo Hernandes Dias, ele mostra ali claramente, né, que os discípulos eles conheciam muito bem aquele mar. Eles estavam acostumados a lidar constantemente com tempestades naquele mar. Eles cresceram ali dentro daquele mar, pescando e tendo sustento das suas famílias ali, né, como fonte de renda, pescando naquele lago. Mas naquele momento, naquele dia, se levanta uma forte tempestade. E aqueles homens, com toda a sua experiência, eles não puderam suportar a angústia do tenebroso mar naquele momento. Eles recorrem então ao Senhor. Aqui nós podemos pensar também dessa mesma forma, queridos. E aqui nós também podemos trazer essa mesma realidade, né, usando aqui como uma metáfora para nossas vidas, usando esse mesmo mar, né, como o mar da nossa própria existência, onde nós sobrevivemos, onde nós tocamos a nossa vida, tocamos o nosso barco. Em momentos passamos por tribulações e tempestades, em momentos estamos desfrutando, né, de todo o bem do Senhor, e assim como nos versos aqui, onde eles estavam fazendo os tráfegos, esses vendo ali as obras que o Senhor fazia. Queridos, nós podemos transportar isso para um pouco da nossa realidade e começar a pensar, né, alguns meses atrás, talvez estávamos vivendo assim, onde levantávamos de manhã, pegávamos o nosso transporte, seja ele a bicicleta, ou seja ele o ônibus, seja ele o automóvel, e caminhávamos tranquilamente para os nossos trabalhos, e aguardando ali o momento de chegar à tarde e retornarmos para os nossos lares. A vida seguia um curso totalmente tranquilo e normal para nós, mas de repente nós vemos então alguma coisa mudando. Os noticiários, né, frisando demais nesse ponto. E as coisas então começam de alguma forma, parece que perderam o controle.
E olhando para hoje, para a nossa realidade, mesmo que estando no Brasil, estando em uma cidade menor, nós estamos ainda sendo afetados diretamente por esse vírus, mas estamos sendo afetados indiretamente, né? Porque já estamos sendo obrigados a ficar nas nossas casas. Estamos de alguma forma com alguma expectativa no nosso coração, né? Como vemos nesses versos, né? Onde se levantou-se um vento temeroso. E em momentos como esse, queridos, nós precisamos da mesma forma entender que o Senhor Deus, Ele continua no controle. Entender que Ele mesmo que permite tais coisas. É certo que existem muitas coisas sendo faladas, né, a respeito desse vírus, que podem ser nações que criaram, mas de uma coisa nós estamos certos, irmãos, que foi o próprio Deus que permitiu que esse vírus contagiasse as pessoas, que esse vírus fosse à frente. A mão do Senhor ainda continua por cima de tudo isso. Deus não perdeu o controle de nada. E podemos pensar sim que Ele mesmo talvez usou e permitiu pessoas, né, para que esse vírus então começasse a tomar a proporção da qual tem tomado. E ao olhar para essa realidade, não nos resta pensar simplesmente em uma coisa: o que Deus quer de nós num momento como esse. O que Deus requer de nós, queridos, muitas das vezes confinados em nossas casas. Será que Deus quer que nós relaxemos, né, diante da nossa televisão, que agora mesmo os canais fechados começam aí a distribuir vários canais para que a família, né, possa de alguma forma estar suprindo o tempo? Eu creio, irmãos, que nós estamos, sobretudo, vivendo uma grande oportunidade diante de Deus, de apresentar a nossa vida juntamente com as nossas famílias, num momento de intimidade, principalmente com o Senhor, de nos voltarmos para Ti. Talvez seja isso que ainda está faltando em meio às nações, para que esse vírus realmente possa parar. E aqui nós não vemos outra solução senão a mesma descrita naquele bloco que nós vimos nos primeiros versos, onde diz, no verso de número 30 agora, aliás, né, no verso de número 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Não existe algo, irmãos, para nós como povo de Deus, a não ser clamarmos ao Senhor. E aqui é que eu gostaria de chamar então a sua atenção. Será que tudo que nós temos visto nesses dias tem de alguma forma, né, sensibilizado seu coração para um clamor verdadeiro? Se não, eu gostaria de convidar você a juntos, nós, pensarmos a respeito disso, né? Pensarmos a respeito de toda essa situação que nós estamos vivendo, em relação a esse vírus que nós estamos, de alguma forma, presenciando. E isso, com certeza, irmãos, deve nos fazer com que venhamos a nos clamarmos ao Senhor, a nos prostrarmos diante dEle, e a entender que é o próprio Deus que permite essas coisas. Muitas pessoas estão falando, né, muitos evangélicos, dizendo: olha, esse é o último sinal do fim. Nós não temos como, queridos irmãos, realmente afirmar isso. Quando a gente olha para a história, né, e nós que entendemos que os últimos dias, eles dizem respeito desde a ascensão de Jesus ao céu, até agora a sua volta novamente à terra. Nós entendemos que esses são os últimos dias. Nós vamos perceber que no decorrer da história, quantas epidemias como essa aconteceram, quantos rumores de guerras, quantas assolações. Por isso nós não podemos afirmar categoricamente que isso é o último sinal do fim. Mas nós podemos sim, queridos,
ao olhar também para a história, perceber que homens de Deus, ao passarem por situações como essa, eles se renderam ao Senhor, eles se prostraram, eles se curvaram diante do Senhor. E eu creio sim, irmãos, que Deus com certeza está querendo isso de nós. Que nós reconheçamos que somente nele nós temos a cura. Que não estejamos, nesse momento preocupados, com a questões políticas, mas que sejamos mais voltados realmente para a questão humana, para a questão da carência, para a questão emocional das pessoas, para a questão próprio material das pessoas. Assim, irmãos, eu convido você então para refletir sobre isso, E nós podemos então entender aqui que essas pessoas, esse marinheiro, diante daquela grande tormenta, ele também clama ao Senhor, aí no verso número 28, clamaram ao Senhor e ele os livrou. Clamaram, é interessante aqui que ele usa aqui no plural, ou seja, não é somente um marinheiro. Isso também nós podemos aplicar às nossas vidas. Todos nós estamos neste barco, queridos. E nós agora somos chamados então a clamar ao Senhor, a rogar ao Senhor por essas nações que estão já sendo assoladas. Clamar ao Senhor para que esse vírus ele não chegue com a mesma intensidade no nosso país. Clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, não tentar de alguma forma criar profecias que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Estamos vendo muitas publicações nesse sentido, de que o vírus não vai chegar no Brasil, de que já foi determinado pelos pseudos religiosos. Nós não podemos afirmar isso, queridos. A única coisa que cabe a nós é clamar ao Senhor, é suplicar misericórdia ao Senhor. E diante de tudo isso, como diz o texto, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Crer nesse momento, esperar por esse momento, em que tudo isso vai passar, e nós podemos então juntos louvarmos agora ao Senhor, bendizermos a Ele, com toda a intensidade do nosso coração, entendendo sim que Ele ouviu as nossas orações, entendendo sim que Ele ouviu o nosso clamor. Então, irmãos, diante dessas situações que nós estamos vivendo, não nos resta nada mais a fazer do que isso, do que a crer e confiar no Senhor. E a última parte desse salmo, a partir agora do verso de número 33, ele vai começar a mostrar de alguma forma como que a vida, ou seja, como que Deus mantém o equilíbrio sobre todas as coisas. E o terceiro ponto aqui, nós podemos justamente pensar nisso, nesse equilíbrio de Deus sobre as nações, no equilíbrio de Deus permitindo que passemos por momentos de escassez, por momentos de privilégio também. Ele vai dizer justamente isso. Olha, Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. E aqui a gente pode entender que muitas das coisas que enfrentamos é justamente por causa dessa maldade, é desse pecado que faz parte do ser humano e que de alguma forma afeta o meio onde vivemos. E Deus permite que isso aconteça para tratamento. Deus permite. Ele vai dizer lá, converteu o deserto em lençóis de água, a terra seca em mananciais, estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito gado deles, não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento.
lança ele o desprezo sobre os príncipes e o faz andar em caminhos errantes, onde não há caminho. Percebe aqui, queridos, que é assim que Deus muitas vezes trata, né, com a humanidade, trata com os seus servos. É Ele mesmo que permite, né, todas essas coisas. É Ele mesmo que exalta reis, é Ele mesmo que faz com que esses reis passem. É Ele mesmo que faz com que o governante atue, né, de uma forma que possa, de alguma forma, brilhar e ser atuante, mas ao mesmo tempo é Ele mesmo que reduz esse mesmo governante. Então todas as coisas estão diante desse Deus, e nós somos chamados, queridos, a olhar para essa realidade, né? Ele mesmo vai dizer aqui, olha, estabeleceu ao faminto, é Deus que mantém, é Deus que dá a provisão ao faminto, é Deus que nos dá essa graça, né, de podermos sermos exaltados, podemos dizer assim, supridos, agraciados, mas é o mesmo Deus, né, que diz aqui a partir do verso 38, Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito o gado deles, não diminuiu, mas tornaram a reduzir e foram humilhados. Talvez nesse momento, queridos, Deus está, né, nos levando para essa parte baixa, né, da nossa roda gigante, para que a gente realmente se humilhe diante desse Deus, para que a gente reconheça que só Ele é Deus, para que a gente entenda que nós não somos nada, para que a gente entenda que precisamos desse Deus e que não ajuntamos, né, quando a prosperidade vem, não é para que sejamos simplesmente, tenhamos de fato com aquilo com que nos esbanjar e com aquilo com que viver simplesmente uma vida para nós mesmos. Mas nós somos chamados a entender que é esse mesmo Deus que permite então que passemos pelos vales, que passamos pelas dificuldades, e é Ele mesmo que conduz, né, toda essa história. O Senhor Deus é o Deus da história, nos faz, sim, termos os nossos pés aqui na história, olhando para uma redenção futura, não simplesmente firmando os nossos passos, os nossos pés aqui nas coisas dessa vida. O salmista, ele vai terminar esse salmo dizendo que, no verso 42, que os retos veem isso e se alegram. Os ímpios, né, por toda parte, fecham a boca. Ou seja, nós como servos do Senhor somos chamados a olhar para um momento como esse, e entender que Deus está chamando a gente para nos humilharmos diante dEle. E de fato não existe lugar melhor quando nós nos curvamos diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida, né, na presença dEle e vivemos uma vida para agradar a Ele. Eu queria concluir então chamando a sua atenção para essa realidade, né? E pensando em tudo aquilo que nós falamos, né? Talvez a sua vida neste momento está sem sentido. Você está deixando que a aflição, né, que os problemas deste momento, né, dessa realidade que a gente está vivendo, tome as rédeas e faça com que você deixe de fato de olhar para o Senhor, para o cuidado do Senhor. Eu queria convidar você para crer no Senhor nesse momento. Se você está sentindo como esse navegante em meio a essas águas, né, tortuosas, clame ao Senhor e Ele trará a paz ao seu coração, trará ao seu coração a paz que somente Ele pode dar. Que você confie e ao olhar para todas essas, para esses momentos, né, de incertezas, você entenda que Deus continua no caminho. Nós sabemos até onde iremos passar. Deus pode sim, irmãos, reverter essa situação pela graça dEle. E o Brasil ser um país privilegiado, onde as contaminações, onde os casos de mortes possam ser
reduzidos a nada. Nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos nos colocar diante dEle, crendo na ação dEle. Eu convido você a fazer isso, a se curvar diante de Deus, a se prostrar diante dEle, e a render a Ele também honra e glória, entendendo que Ele cuidará de você, entendendo que você não está sozinho nesse barco, Deus está com você. E o que cabe a você e que cabe a mim nesse momento é clamar, é suplicar ao Senhor. Eu gostaria que nesse momento nós estivéssemos orando, né? Pensando nisso, pensando no poder de Deus, pensando no controle de Deus, e clamando a Ele, rogando a Ele com a mesma intensidade, né, com que o salmista aqui expressa, entendendo sim que nesse momento de angústia, o que cabe a nós é clamar ao Senhor, crendo que Ele pode nos livrar. Vamos fazer isso nesse momento. Vamos ter um momento de oração. Convido você aí, juntamente com a sua família, a abraçar aí a sua família nesse momento, aqueles que estão aí perto de você, e você então interceder, e você então clamar, rogar para que Deus, em nome de Jesus, não permita que esse vírus venha, né, adentrar a sua casa, adentrar os seus queridos. Não permita que esse vírus venha de alguma forma influenciar, ó Deus, o seu trabalho. Que você possa rogar isso. Vamos rogar não somente para nós, mas para essas nações que já estão sofrendo tanto nesse momento. Eu convido você então a gente fazer isso nessa hora, ter um momento de oração, onde a gente pode clamar então ao Senhor nessa hora. Vamos orar clamando assim ao Senhor. Santo Deus e Pai, eu nessa hora me prostro diante de Ti. Ó Deus, entendendo que todas as coisas estão nas Tuas mãos, Pai de amor, e o Senhor não perdeu o controle de nada. E é nessa certeza, ó Deus, que nós também nos curvamos diante de Ti agora, clamando, ó Deus, por cada família que se prostra diante de Ti, que coloca os seus familiares, que coloca o seu emprego, que coloca, ó Deus, a sua vida, para que em nome de Jesus, ó Deus, a boa mão do Senhor e o cuidado do Senhor seja sobre cada um de nós, ó Deus. Nós clamamos por nosso Brasil, clamamos, ó Deus, pela liderança deste país, ó Deus, para que seja sábia, para que se volte ao Senhor, tanto ao presidente, juntamente com todos os seus ministros, tanto os governadores, quanto os prefeitos, enfim, ó Deus, que toda a liderança neste momento se renda e possa também, ó Deus, diante desse momento tão difícil, clamar ao Senhor. Clamamos, ó Deus, pelas outras nações, pelos países da Europa, clamamos, ó Deus, pelos Estados Unidos, ó Deus, onde esse vírus tem alcançado um percentual tão rápido. Clamamos, ó Deus, também por essa nação. E queremos suplicar ao Senhor, em nome de Jesus, traga a cura, Pai. Somos muitos, neste momento, prostrados diante de Ti, clamando ao Senhor. A igreja do Senhor tem feito isso, Pai. E nós sabemos que é o único meio. Ó Deus, nós sabemos que é o único algo que nós podemos fazer nesse momento. Porque Teu é o poder, Teu é o reino, Tua é a glória para todos sempre. E nós Te rendemos louvor e clamamos perdão também pelos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos ainda cantar esse cântico, né? O cântico que diz: Meu Jesus Salvador. Clamando assim ao Senhor, toda a terra, todo o céu. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
sou, sempre te adorarei. Adore ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder e majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Está assim terminado o nosso culto. Eu queria convidar você, você que ainda não faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Edéia, convidar você para vir participar conosco, venha conhecer assim, os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos são estudo bíblico e oração nas quartas-feiras, às 19h30, e programação com as nossas crianças, domingo às 9h da manhã, e culto à noite no domingo às 19h30. Nesse período de quarentena, nós vamos continuar transmitindo então os nossos cultos e os nossos estudos. Convido você para a próxima quarta-feira, então, estarmos aqui conosco. Tenha uma boa noite e uma boa semana.